esta é a hora. Um novo pacto, uma nova visão. Este é o momento, esta é a hora. Respire fundo, diga uma palavra. Célula. Vamos continuar aqui então. Nós vamos falar nessa última ministração sobre célula missionária. Todos aqui já fazem parte, todos aqui, a maioria são líderes de célula, todos aqui já lideram, já estão à frente de uma célula missionária. Então nós vamos tecer alguma coisa sobre célula missionária. Então, começa com uma pergunta. O que é uma célula missionária? É uma estratégia da igreja com foco evangelístico e discipulado pessoal, que reúne nos lares semanalmente, isto é, uma vez por semana, grupos pequenos de 6 a 12 pessoas, no máximo. As células missionárias proporcionam a expansão do reino de Deus, garantindo assim o crescimento sustentável da igreja. Quais os principais objetivos da célula missionária? Diferentemente do que nós vivíamos antes, quando era núcleo missionário. A célula missionária, ela trabalha uma vida por vez, ganhando e discipulando para que, com o passar do tempo, aquela vida esteja literalmente consolidada e pronta para ganhar outra vida, num processo que chamamos de multiplicação. Isto é, se é célula, tem que multiplicar. Se é célula missionária, no final, é sempre multiplicação. Principais funções do líder, já que a maioria aqui é líder de célula. Quais são as funções desse líder? Pastorear os membros, sendo o orientador do discipulado. Hoje, nós estávamos numa consagração da Rede Azul e nós falamos um pouco, acho que no final a gente vai detalhar mais essa questão do discipulado, um a um. Pastorear os membros, sendo o orientador do discipulado, do evangelismo, da integração e da inserção dos membros à igreja. Toda célula, né, que se diz célula, ela ganha as vidas, discipula as vidas
e já direciona essas vidas, essas almas para a igreja. Células missionárias, a melhor opção para os dias de hoje, para os dias atuais. Células missionárias, a melhor opção para os dias atuais. Nós sabemos, amados irmãos, que antes, para quem já vem nessa carreira, né, cristã há muito tempo, percebe que antes era culto na rua, era de outra forma essa questão de evangelismo pessoal, essa questão de ganhar almas para o Senhor, faziam cruzadas. Hoje, atualmente, nós vimos que células missionárias vêm ser uma estratégia melhor, não que o culto na rua, as cruzadas evangelísticas não funcionem mais, mas quando você convida alguém para uma cruzada, dificilmente as pessoas irão, dificilmente as pessoas atendem o convite, mas quando você convida o teu vizinho ou qualquer outra pessoa para uma reunião cristã na tua casa, com certeza ele vai absorver mais, vai querer ir do que você convidar para um templo, para uma igreja. Então, um instrumento estratégico, a célula missionária é um instrumento estratégico para quebrar desculpas. Por exemplo, quando você faz um convite para uma pessoa, normalmente ele dá como resposta: hoje não dá para ir para a igreja com você. São as desculpas que as pessoas vêm e nos trazem. Se eu for dar oportunidade aqui para muita gente, essas são as desculpas e muitas outras que eles nos dão para não ir conosco para a igreja. Por exemplo, hoje não dá para ir para a igreja com você, meu primo faleceu, ou então tenho muito trabalho na faculdade, ou então não tem ninguém para ficar lá em casa, a casa não pode ficar sozinha, enfim. Várias são as desculpas para ele não atender o convite de ir. Precisamos alcançar primeiro as pessoas de nosso relacionamento pessoal, amigos, vizinhos, etc. É difícil, amados, alguém que você conhece bem pouco, aquele vizinho que mora lá na tua rua, aquele que mora lá perto do teu condomínio, talvez até na outra rua, que a gente não tem muito contato com ele aceitar de imediato um convite teu para ir para uma célula, para ir para uma reunião, dificilmente. Então, primeiro, nós precisamos alcançar essa questão do relacionamento. Acho que o pastor Alessandro Miranda, quando estava no Tempo Central, fazendo aqueles estudos, aqueles esclarecimentos sobre essas coisas, ele bem falou lá sobre que precisa se aproximar, precisa nos relacionarmos mais primeiro com aquela pessoa que a gente quer convidar e depois sim fazermos o convite. Decida compreender a visão de uma célula missionária e trabalhar no reino de Deus com ela, sabendo que trata-se de estratégia evangelística. Pontos de comando, porque numa célula missionária, a gente já percebeu que tem os pontos de comando, existe os comandos na célula missionária, existe as ações, existe as reações, existe as definições, paradas, que você precisa cumprir na íntegra. Caso contrário, não poderá esperar o resultado positivo. Ele está falando aqui, gente, sobre célula missionária, que se diz célula missionária, precisa agir de forma diferentemente de núcleo missionário. Precisa acontecer algumas coisas diferentes para justamente desconfigurar a questão de igreja. A gente se relaciona primeiro com aquela pessoa que a gente quer convidar para a célula, tem todo um trabalho, ora por ele, e a gente faz o convite, a gente consegue convidar ele para a célula. Quando ele chega na célula, ele começa a ouvir algumas coisas de igreja. Infelizmente, isso não pode acontecer na célula, precisa existir uns comandos, a gente precisa usar uns termos nas células missionárias para que desconfigure com a igreja, porque ele já vai pensando que é igreja, ele já vai pensando que alguma coisa de oferta, alguma coisa de pastor, e aí ele já vai com receio. Quando a gente desconfigura a célula missionária
e faz ele se sentir bem, ele normalmente ele vai aceitar outros convites para outros dias também. Formação do líder de célula. Poderemos falar bem mais sobre célula missionária, mas nós vamos entrar mais aqui na questão da formação do servo que lidera essa célula. Formação do líder de célula. O líder de célula vai ser como um preposto do pastorado da igreja local, nas casas que abrigam uma célula. Aqui, amado, ele está falando que o líder da célula, quando o convidado chega na célula, com certeza o convidado que ainda não conhece Jesus Cristo, ainda não teve um encontro com o Senhor, ele, na verdade, ele vai receber ali como líder uma pessoa que ele representa o pastor da igreja. Talvez ele não seja o pastor da igreja, mas ele é o preposto do pastor da igreja local. Então, o líder da célula, ele precisa representar bem esse pastor. Ele precisa representar bem essa autoridade eclesiástica que está lá, com certeza esperando para que tu faça um bom trabalho, uma boa recepção para esse convidado. Por isso, a sua formação, a formação de quem? A formação do líder da célula. Por isso, a sua formação é tão importante para que ele cumpra a missão de servir ao povo com humildade e compreender que mesmo liderando, mesmo ele estando à frente da célula, ele sempre será um servo do reino. Ele é servo, gente. Ele não é o dono da célula. Ele é o servo que lidera a célula. Infelizmente, algumas pessoas têm deturpado essa questão de ser líder e têm mudado esse conceito de liderar uma célula. Ele é servo e vai servir as pessoas que vão estar ali sendo recepcionadas, que foram convidadas por algum membro da célula. Aqui a gente vai ver algumas características necessárias a esse líder que está ali na célula, que vai estar diante da célula missionária. A primeira característica desse líder necessária é que ele precisa ser dependente de Deus e cheio do Espírito Santo. Tem muito líder aí de célula missionária que recebeu a liderança para estar na frente da célula missionária. Ele, infelizmente, ele tem uma boa criatividade. Por algum talento ele foi chamado, por algum talento ele chamou a atenção da liderança, talvez do pastor, para ele ser colocado ali. E às vezes ele confia tanto na questão da pontualidade, a questão da criatividade, do talento que ele tem, que ele esquece da dependência de Deus, que ele esquece que ele precisa de um Deus eterno para guiar, para ajudar, para trazer vitória, para trazer sucesso nesse trabalho evangelístico de célula missionária. Então ele precisa ser dependente de Deus e mais ainda, ele precisa ser cheio do Espírito Santo. Em uma das ministrações anteriores, nós falamos da questão que o líder ele precisa estar cheio do Espírito Santo para ele poder fazer uma boa condução da célula. A segunda característica desse líder de célula é que ele precisa ser dependente do Senhor, ser dependente do Senhor é ter a consciência que sua existência na terra, ele está falando do líder, sua existência na terra não foi programada apenas para estudar, sendo um guerreiro de sua obra evangelizadora e assim construindo um legado mesmo depois de sua partida. Tudo que você vai fazer, tudo que você vai executar, todos os projetos, todas as estratégias que vier à sua mente, vai ficar marcado até depois da sua partida, vai ficar como legado de tudo que você tem feito para o Senhor como servo. Amém? Ali foi característica, né? Aqui a gente vai falar do caráter. O líder de célula ele precisa estar bem definido o caráter dele. A gente precisa entender, diferenciar
que caráter é uma coisa e personalidade é outra coisa. Alguém uma vez perguntou, e eu estava no dia da pergunta, que quando nós nos encontramos com o Senhor, tivemos um encontro real com o Senhor, Deus não muda a nossa personalidade, e sim o nosso caráter. Deixamos de fazer alguma coisa e passamos a fazer. Deixamos de fazer o errado e passamos a fazer o certo. Quer dizer, o nosso caráter é moldado, é mudado, e não a nossa personalidade. Então vamos falar aqui sobre o caráter desse servo de Deus que é o líder da célula. Tudo envolve a sua imagem. Está falando do líder. Tudo envolve a sua imagem e reflete em seu caráter. Sempre pense assim, e lembre que seus liderados estão lhe analisando. A partir do momento que não tinha nenhuma liderança, ninguém te olhava, parece que ninguém atentava para o teu procedimento. A partir do momento que tu assumiste uma liderança, tu aceitaste o chamado de Deus para a tua vida, as pessoas vão começar, ou já começaram a te observar, já começaram a olhar os teus passos, porque a palavra, ela convence, mas o exemplo arrasta. Então, sempre pense e lembre que seus liderados estão lhe analisando, lhe observando e recebendo as características do seu caráter cristão. Então, do jeito que tu vais fazer, do jeito que vai ser procedido na frente da célula e não na frente de fora dela, os teus liderados vão estar te olhando, eles vão estar te observando e vão estar fazendo exatamente como você está fazendo. O nosso Senhor espera ver em nós, líderes, atitudes de servos, sejam eles líderes ou liderados, sendo líder ou não, dispostos para que em amor, sirvam uns aos outros, honrem uns aos outros, cuidem uns dos outros e amem uns aos outros. Ali falou sobre servir. Muita gente tem dificuldade dessa questão de servir, dessa questão de cuidar, dessa questão de honrar. Existe uma coisa chamada o princípio da honra. Infelizmente, algumas pessoas ainda não entenderam essa questão do princípio da honra. E aí a gente tem aprendido isso na prática, não ensinada como teoria, mas na prática. Quando a gente honra as pessoas, quando a gente aprende essa questão do princípio da honra, nós entendemos que quando nós honramos um servo de Deus, quando nós honramos uma autoridade espiritual, quando nós fazemos isso na prática, mas na verdade o que nós estamos fazendo é honrando aquele que chamou esse líder. Então precisamos honrar os nossos supervisores, precisamos honrar os coordenadores, os nossos pastores. Infelizmente, alguns líderes de célula não estão fazendo isso, principalmente quando chega na célula missionária. Então, nós precisamos entender essa questão de honrar e reconhecer a autoridade espiritual quando chega na célula. Amém? Vamos passar para o outro aqui, que é justamente o amor pela célula. Na verdade, isso aqui, o amor pela célula, quando você recebe a célula missionária, você já sente um amor, você já cria aquele vínculo, o amor pela célula. É importante o amor pela célula? É, amados. Mas um amor assim para você cuidar da célula, para você pastorear a célula, para você dar todo o apoio possível, como nós falamos aqui, amar, cuidar, servir eles. Mas não muito exagerada essa questão do amar para se apegar. Porque nós sabemos que toda célula, quando ela chega a um ponto de multiplicar, normalmente o líder da célula ele sai para abrir uma outra célula e fica o líder. E se ficar esse amor muito grande, um amor assim de apego, ele vai atrapalhar um pouco a questão da multiplicação. Que ame, mas ame enquanto está lá, né? Sabendo que você vai estar em outra célula para amar e cuidar de
outras pessoas. Amor pela célula. Se o seu coração do líder, se o coração do líder não arde em amor, como uma como uma chama que fumega no peito por uma vida que precisa de salvação, então sua célula missionária jamais. Se não arde no nosso coração esse amor, como uma chama de fogo no nosso peito, essa célula missionária jamais formará novos líderes. A gente precisa entender essa questão do amor, tá, gente? A gente precisa entender essa questão desse amor arder no nosso coração. Porque se esse amor não arder no nosso coração, dificilmente essa célula formará novos líderes nessa célula, que amem o que você mesmo diz que eles devem amar. Então precisamos praticar o amor na célula para que isso se reproduza na célula e essa célula forme novos líderes. Aqui é outra característica de um líder de célula. Ele estar apto para o aprendizado. Nós percebemos isso em algumas células, essa ausência de estar apto ao aprendizado. Porque, olha só, você que é líder na obra de Deus, isso pode ser um líder de célula, isso pode ser um diácono, isso pode ser um pastor, um presbítero, um supervisor, um coordenador. Você que é líder na obra de Deus, deve sempre ser apto a aprender, porque tem gente que chega a um patamar e acha que já conhece tudo e já deixa de querer aprender, abandona a vontade de aprender. Quando achamos que sabemos muito, não vamos para a EBD, não vamos para a Santa Ceia, não vamos para reuniões e não vamos para treinamentos convocados por nossos líderes como este aqui. Você é alguém, a pergunta vem agora para todos nós, você é alguém que facilmente tem buscado aprender? É uma pergunta para nós. Será que somos pessoas que facilmente têm buscado aprender? Aí vem outra pergunta. Quantos livros você lê por ano? Quantos livros você lê por ano? Gente, a gente ri, algumas pessoas estão olhando para mim e rindo, mas é sério, gente. Você que aceitou o chamado de ser líder de célula, você precisa buscar a leitura. Porque quando você busca a leitura, você muda o teu vocabulário. Quando você busca a leitura, você tem mais conteúdo. Quando tu busca a leitura, as tuas palavras melhoram. Quando você muda a leitura, as pessoas percebem. Não para te engrandecer. Quando a pessoa assume uma liderança, você tem que estar pronto, sempre com vontade de ler, sempre lendo mais, adquirindo mais conhecimento, nos esforçando para isso. Talvez alguém venha dizer assim, mas eu não tenho costume de ler. Eu também não tinha o costume de ler. Só que quando chega a responsabilidade, você lembra do Homem-Aranha? O que o pai do Homem-Aranha falou? Vocês assistiram o Homem-Aranha? Nem sabia disso aí. Quanto mais poderes, mais responsabilidades. Quanto mais responsabilidade na igreja, em alguma célula missionária, em qualquer obra que você lidera, nós precisamos mergulhar. Não, mas nós não temos livro, nós temos dificuldade de leitura. Nós trouxemos aqui, vários livros. Os irmãos depois venham escolher, nós vamos fazer um rodízio na Rede Azul. E a gente vai trocar de livro, a gente vai
dá um para o Henrique me entrega de volta, dou outro para o Henrique, e aí a gente vai distribuindo, a gente vai rodando os livros, mas para que todos adquiram o hábito de, assim como nós já implantamos a questão do hábito. A intenção, vocês, do projeto de oração meio-dia que nós implantamos, e agora nós implantamos um outro, nós falamos isso lá na consagração, de uma oração num chamado relógio de oração. No final dessa apresentação aqui, dessa nossa parte aqui, nós vamos falar sobre o relógio de oração. Porque, gente, nós precisamos ter o hábito, assim como nós temos o hábito de escovar o dente todos os dias, temos o hábito de tomar o banho todos os dias, eu creio que todo mundo aqui, ninguém se esquece disso, né? Precisamos ter o hábito também de orar todos os dias e de ler livro todos os dias. Precisamos ter o hábito. Eu não tinha o hábito, gente. Eu passei a ter o hábito. E vocês, eu não sou melhor do que vocês. E vamos fazer um rodízio, vamos fazer um planejamento, né, Saulo? Para a gente revezar e todo mundo passar a ter o hábito de leitura. Precisamos planejar com seus liderados todas as células e suas atividades semanais com antecedência. A gente não precisa resolver na hora. É 6:30 da tarde, cara. O cara quer planejar tudo. Dá para trazer dinâmica aí? Como, cara? Como vai ser? Tu imagina como vai ser essa dinâmica? Tu ligou para o cara às 6:30. Tu ligou para alguém da célula, um membro lá da célula que já participa, tu já conhece ele, já, para ele trazer uma dinâmica, para ele trazer alguma coisa lá. Olha, gente, a dinâmica, o quebra-gelo numa célula, marca o convidado. Marca assim, apesar que alguns já me disseram assim, não, para dinâmica, isso está batido já, isso está já... Gente, a dinâmica, uma dinâmica bem elaborada e bem aplicada, ele toca no convidado. Pode reparar. Se eu perguntar aqui assim, vocês vão dizer a mesma coisa. Ele toca o convidado. Entendeu? Ele já foi bem recebido. Já está tudo lá. Já está meio à vontade. Já dançou um pouquinho lá e tal. Já dançaram alguma coisa lá. Entendeu? Parar com essa monotonia na célula. Né? Aqui, gente, finalizar aqui, olha. Todos os integrantes da célula. Integrantes. Têm o compromisso e a chama missionária para levarem outras pessoas a ouvirem a palavra de salvação, que é daquela forma compartilhada na célula. O grande prazer de uma célula missionária, olha, o grande prazer de uma célula missionária não consiste em crescer. Mas como? A gente não tem que crescer, né, Jorge? Não consiste em crescer, mas também em... Todas as células que crescem, multiplicam? Todas as células que crescem, multiplicam? Não. Sabe por que não? Sabe um ponto que marca a multiplicação? Um líder preparado. Eu sou líder da célula. Já tem 15. Já estou no limite já. Já tem 15 lá. Já aceitaram Jesus. Tu já levou para o batismo. Já tem 15 lá. Aí tu chega com o supervisor e diz assim, eu estou pronto para multiplicar. Aí o supervisor vai te perguntar assim, tá, então me indica aí um líder que vai assumir a tua célula. Ele não tem. Então não vai multiplicar. Enquanto não tiver um líder preparado para ele ficar e assumir uma célula, pode ter 70 na tua célula. Porque senão não adianta, gente. Não adianta a gente espalhar um monte de gente sem condições mínimas de assumir uma célula. Tá? Então, um pré-requisito importante numa multiplicação é alguém pronto. E esse alguém vai estar pronto que tu que vai preparar. Não é o supervisor, não é o coordenador que vai preparar. Porque ele está contigo lá. Cola nele, discipula ele, leva ele para a escola dominical, ajuda ele, abraça ele. É ele que tu vai se preparar. Vai chegar um momento que tu vai dizer, olha, aqui já pode. Entendeu?
Isso aqui já está, aí sim.